Oiê! Eu tô aqui para apresentar para vocês o segundo vídeo do segundo módulo do projeto Gaia Filibata, Filosofia em Território Virtual. Esse segundo módulo tem como tema Fake News e daí? E nesse segundo vídeo, o professor Márcio Mioto, da Universidade Federal Fluminense, apresenta para a gente possíveis definições para o termo Fake News e também a relação entre Fake News, a imprensa tradicional e as novas mídias. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir as nossas mídias, o nosso Twitter, o nosso Instagram e também de acessar o site do projeto. Espero que vocês gostem desse segundo vídeo. Com a palavra, o professor Márcio Mioto. Olá a todos, esse é o segundo vídeo do módulo Fake News e daí, do projeto Gaia Nefelibata, que é sobre filosofia em território virtual no período da pandemia. Então, um projeto que tenta trazer divulgação filosófica e questões com algum tipo de implicação filosófica ao público. E então vamos realizar aqui uma abordagem preliminar dentro desse módulo que é sobre as fake news. E já fizemos o primeiro vídeo, então, abordando a problemática das fake news. Colocamos alguns exemplos e agora o nosso foco é exatamente tentar colocar uma definição preliminar do que são fake news. Né? Enfim, que diabos são fake news? Que questões envolvem? Então, nesse momento faremos essa abordagem e no próximo tentaremos explorar um pouco das questões públicas, né? De que modo que essa questão das fake news repercutem, então, na esfera pública. Né? Então, no último tópico, enfim, todos os links estão aí abaixo, sobre vídeos, sobre bibliografia, que é importante também, ou talvez principalmente. Né? Então, no último tópico, nós tentamos colocar, a partir de alguns exemplos, o problema das fake news, o que está acontecendo com essa questão toda das fake news em 2020. E vimos ali no outro vídeo que as fake news não são apenas informações eventuais de WhatsApp ou Facebook feitas por desocupados. Né? Mesmo quando são brincadeiras, as fake news podem estar articuladas com estratégias pensadas, estratégias políticas, de marketing, eventualmente, estratégias pensadas que servem para apresentar informações e pautas, conduzir campanhas eleitorais ou campanhas publicitárias também, e fazer jogos de oposição e identificação com o povo. Né? Então nós vimos igualmente que as fake news elas implicam certo, né, vimos lá no outro vídeo, e aqui eu apenas resumo o que foi abordado. As fake news lá, conforme visto, elas envolvem certo uso da linguagem sob a novidade das mídias sociais. Então mostramos alguns exemplos de uso, por exemplo, o mote, a partir da violência racial, o mote vidas negras importam. Vimos políticos utilizando, tentando enfraquecer esse mote a partir da frase todas as vidas importam. Né? Vimos o uso ambíguo de armas, né, para fazer provocações em campanhas eleitorais. Né? Provocações puras e simples. Vimos certa exploração do uso da linguagem do povo. Né? Vimos relação, né, o político tentando explorar a relação de si próprio, do que é o político com o povo. Né? Por exemplo, explorando identificações com o povo, né, dizendo que o político supostamente falaria a linguagem do povo, que o político estaria atento às flutuações do povo, e que dependendo de como que o povo fala, o político muda. Isso mostrando uma certa fidelidade, um certo contato direto, não é? Igualmente também, né, a exploração de polarizações, o ataque contra os políticos tradicionais, a exploração né, de motes dizendo que se é isento da corrupção vigente, né, e vimos também o papel das redes sociais.
Vocês vejam que tudo isso, todas essas questões, nos conduziram a perguntar o que são fake news. Então, nesse tópico, nós reuniremos aqui algumas definições de fake news. Tomaremos como base, particularmente tomaremos como base o esquema apresentado por esse artigo de Tandock, de 2018. Enfim, está lá na bibliografia. Esse artigo, enfim, ele explora, né, é um estudo preliminar, mas, né, embora seja um estudo preliminar, uma espécie de, enfim, uma recensão inicial de 2018, e ainda no calor dos escândalos lá nos Estados Unidos sobre fake news em torno da Cambridge Analytica, esse artigo, ou pelo menos o esquema dele, né, nos possibilita direcionar algumas questões sobre o que são fake news e quais são os seus aspectos. De todo modo, né, estamos explorando outras bibliografias também que apresentaremos aqui, e para mais bibliografia é só acessar os links que estão aí junto com o vídeo. Então, aqui nessa parte do módulo, veremos preliminarmente algumas definições e alguns tipos de fake news. Na próxima etapa do projeto, vamos nos encarregar das duas outras questões que fizemos antes, né, quais são, né, qual é o papel das fake news na esfera pública e o que está em jogo quando se acredita nas fake news, o que se leva a tanta gente ser, né, ludibriado pelas fake news. Então, para iniciar o assunto, vamos colocar algumas definições prévias. Então, por exemplo, David Sumpter, né, nesse livro aqui, Dominados pelos Números, assim o David Sumpter define as fake news. Então, vou ler a citação do Sumpter. Fake news são notícias demonstravelmente falsas, não apenas posicionamentos políticos. Notícias falsas consistem em histórias escolhidas por sites que investigam farsas e que são mostradas como factualmente incorretas. Olha a relação. Fake news são notícias desmentíveis por notícias. Então vamos fixar esse tema. Então, vejamos o que diz o Sumpter. Fake news são notícias, são questão de imprensa, mesmo que sejam notícias falsas. E como notícias falsas, as fake news são desmentíveis em sites de checagem de farsas. E aí uma terceira característica das fake news é que elas são factualmente incorretas. Então, nessa definição preliminar, porque eu estou explorando aqui uma definição preliminar, mais lá para o fim que eu vou tentar dar uma definição um pouco mais completa. Então, as fake news seriam, então, informações que circulam no jornalismo, mas seriam desmentíveis por agências de jornalismo. E essa definição do Sumpter, tanto quanto limpa, e carregando certo grau de ceticismo, né, definindo e delimitando a definição de fake news dentro do jornalismo, então essa definição parece concordar também com uma definição inicial que eu coloquei aqui no artigo do Tandock. Então eu cito agora o artigo do Tandock. Então, um recente estudo definiu fake news como artigos de notícia que são intencionalmente ou verificavelmente falsos e poderiam enganar leitores. Vejam que há uma coincidência de definição aqui. Temos novamente uma definição parecida com aquela do Sumpter. Fake news, então, são, em primeiro lugar, notícias falsas. São notícias, em primeiro lugar, que são falsas. E, em segundo lugar, elas são factualmente incorretas. O Tandock ele não menciona, como Sumpter, as agências de checagem. Então essas duas definições, que eu uso aqui de uma forma preliminar, ainda introdutória, parecem ter em comum o seguinte. O espectador já percebeu. Então, em primeiro lugar, notícias falsas se resumiriam a notícias em sentido jornalístico, sendo desmentidas por instrumentos igualmente jornalísticos ou de igual teor. Isso no caso lá do Sumpter. Então, o que é uma notícia falsa? É uma notícia jornalística desmentível por uma agência jornalística. Mas essas definições iniciais, elas colocam um problema relativo à mídia, ao próprio suporte, ao veículo da informação. Porque vejam que sobra alguma coisa nessas duas definições que eu trabalhei. E a pergunta é assim, seriam as mídias não jornalísticas, aquelas que não fazem parte da imprensa,
não seriam elas também propagadoras de fake news? As fake news não envolveriam, então, outras mídias, inclusive da imprensa que não é a imprensa tradicional? Então, nesse ponto, muitos outros autores colocam que o problema das fake news não envolve apenas veículos da imprensa ou jornais no sentido tradicional. Até sintetizando o que diz o Eugênio Bussi, eu até usei esse livro no outro vídeo, né, Pós-Verdade e Fake News. Então, sintetizando até um dos títulos que está nesse livro, veja como que o Eugênio Bussi coloca o título do capítulo dele. Fake news não é news. Né? Notícia falsa não é notícia. E news não são fake. Então, notícias não são falsas. Então, o acento aqui está na própria palavra notícia. A notícia, tradicionalmente, a palavra notícia, por definição, não é falsa. Pois uma notícia é um relato, até para definir o que é uma notícia é um relato pontual de algo que aconteceu. Então, relata um fato. Né? Então, conforme o artigo do Tandock, por exemplo, uma notícia é algo que reporta sobre todas as coisas, reporta a verdade. E que é objetivo e que é acurado. Né? Então, portanto, as fake news, falar fake news não deveria ser falar news. Né? Notícia falsa não é notícia. Né? Isso significa que o fake teria, então, um espaço bem maior e bem mais diverso do que as próprias news, porque se news não são fake, qual é o espaço, então, das fake news? Percebem o tamanho da questão que se coloca das fake news para além do jornalismo tradicional, para além da notícia. Cabe notar aqui que diversos autores estendem, então, o problema das fake news para além da imprensa tradicional e oficial. Por exemplo, o Jaron Lanier, que é um dos inventores da interface de realidade virtual, um programador famoso, enfim, um engenheiro da computação famoso, ele escreve esse livro aqui, que embora tenha o título um pouco estereotipado, não trata apenas disso, mas trata do próprio funcionamento das redes sociais. Né? Então ele estende a questão da mentira, do falso, do fake, para as redes sociais, sob a seguinte fórmula, que tem ressonâncias, enfim, com uma série de outros escritos também. Então, olhem a passagem do Jaron Lanier, né, a respeito do que implica a verdade factual, imprensa, divulgação pública. Então, ali a citação. A verdade no sentido de uma afirmação que pode ser testada ou de acontecimentos que são documentados com honestidade, a matéria que todas as pessoas podem ter em comum, isso que é uma notícia, é algo que todos podem examinar e ter em comum. Então, isso que é a notícia é, por definição, uma espécie de oferenda. É a primeira coisa que vai embora. É uma espécie de oferenda para as manipulações das redes sociais. Vocês vejam, essa declaração de Lanier, ela pretende dizer que o fake não está presente apenas em instrumentos do jornalismo tradicional. Embora, é claro, sabemos que existam falsidades no mundo da imprensa, e os jornais também mintam sobre verdades factuais. É fato que os jornais mentem, mas o âmbito das fake news talvez seja mais ampliado do que os dos jornais. Então, a grande questão que se coloca aqui é que o mesmo mundo que acolhe a imprensa e os jornais também passou a abrigar a existência de outras fontes que pareceram ter crédito semelhante ou correspondente ao crédito que já tinham os jornais. Isso então, olhem a questão da mídia tradicional para a mídia que temos hoje, isso deslocou a própria noção do que significa verdade factual, para além daquela fonte tradicional, dada especialmente o papel da imprensa como formadora de opinião, ou ainda dos meios digitais ligados à imprensa. Vocês vejam, isso tudo quer dizer o seguinte: é certo que sempre houve mentira na imprensa, mas também é certo que nas sociedades modernas, a imprensa tem ou deveria ter certa vinculação essencial com a verdade, especialmente a verdade dos fatos, a verdade factual, a verdade constatável e compartilhável entre os cidadãos.
As pessoas, o cidadão, por definição, é aquele que faz o exame racional do que os outros dizem. Alguém relata e esse relato ele é dado ao julgamento do outro. Então, se as redes sociais também seriam capazes de vincular notícias e se vinculando notícias às redes sociais passam a ter certo efeito de verdade, é porque alguma coisa mudou. Se as redes sociais vinculam também verdade factual, é porque algo mudou. Ou ao menos algo mudou mais uma vez e um tanto quanto recentemente. Vemos então que houve certo deslocamento do papel da vinculação da verdade, das mídias tradicionais às novas mídias. E aqui, esse deslocamento ele já vem assim, é recente, mas vem de algum tempo. E até é possível detectar algumas dessas nuances desse deslocamento. Então, um episódio no qual talvez se possa ver bem esse deslocamento recente da verdade factual e notoriamente pública, desde a imprensa até outras mídias, esse deslocamento ocorreu, por exemplo, no caso dos blogs na década passada. Então, durante os anos 2000, veículos de imprensa se viram ameaçados pelos blogs. Os blogs, quem recorda, nos anos 2000, houve um grande crescimento dos blogs para além da imprensa. E muitos veículos de imprensa se viram ameaçados pelos blogs. E esses veículos, esses jornais, etc., fizeram campanhas contra os blogs. Precisamente ancoradas essas campanhas na noção de verdade factual. E um exemplo que ficou bastante conhecido, assim, lá nos idos de 2005, 2006, 2007, é uma campanha, por exemplo, do Estado de São Paulo, do Estadão, propagada lá contra os blogs. Essa campanha dizia que, ao acreditar no que diziam os blogs e não na imprensa, o cidadão estaria entrando em péssimos negócios, pois sequer conseguiria verificar a credibilidade da fonte. Como se vê, por exemplo, na imagem, ali tem um cara vestido, como se fosse um lunático vestido de Batman, em casa, e aí a legenda colocada ali, Moacir escreve num blog sobre comportamento e psicologia. Vocês vejam a ideia, o que o jornal está tentando passar sobre as outras mídias. A ideia de que as outras mídias são falsas, de que não se pode confiar na fonte, de que aquilo lá não carrega verdade factual, de que de repente é um mau negócio. Então, vê-se bem aqui que algo deve ter acontecido quando os grandes jornais de um país propagam campanhas contra pequeninos blogs caseiros, pois os jornais percebem, ou perceberam na época, que há um elemento novo, apareceu um novo player, apareceu um novo jogador que se faz valer no debate público. E esse novo player, representado pelos blogs, é a internet. Por meio dela, pessoas simples, muitas vezes anônimas, poderiam ter audiência e voz pública semelhante à voz de grandes jornais. Uma pessoa qualquer poderia ser lida, tão lida ou mais lida, como um colunista de jornal. Então, conforme aquele artigo do Tandock, que eu mencionei, a digitalização deslocou uma série de dinâmicas da comunicação pública. Diz lá, eu cito o artigo do Tandock, o nascimento do jornalismo de cidadão desafiou os vínculos tradicionais entre as notícias e os jornalistas. Então, conforme mencionado, esse deslocamento do jornalismo, que é também o deslocamento da notícia e de quem pode relatar a verdade factual, acompanhou o nascimento dos blogs, bem como o nascimento também, enfim, das outras mídias sociais. Pode-se perceber, então, uma espécie de gradação, uma passagem da mídia jornalística tradicional às outras mídias não jornalísticas. Num primeiro momento, os jornalistas usavam blogs e outras mídias apenas como meio. Vejam como que, no início, então, essas mídias elas eram mais usadas como meio, passaram a ser usadas, então, como fim. Isso já é muito familiar a nós, mas houve uma passagem. Então, os jornalistas usavam os blogs e as outras mídias apenas como meio de divulgação ou apoio. Mas, no momento posterior, no segundo momento, as novas mídias é que passaram a vincular também as próprias notícias. Olhem a ideia. Outras mídias passaram a carregar também teor jornalístico.
Né? Um exemplo é o Twitter, né, que difunde informação muitas vezes, né, em primeira mão, aqueles posts em 140 caracteres. Né? Isso virou relato factual, digamos assim. Já virou fonte, digamos. Cabe notar que, com a digitalização, não se desloca apenas o papel do jornalismo ou os instrumentos da verdade factual. Vejam que várias coisas se deslocam quando o relato da verdade factual passa da mídia tradicional às outras mídias. Então, não se desloca apenas o papel dos instrumentos da verdade factual, mas também as próprias formas de dizer essa verdade. Então, o exemplo, de novo, é o Twitter. Os posts curtos lá do Twitter ou de Facebook passaram, em certos contextos, a ser veículos tão ou mais eficientes do que as notícias do jornal. Vejam, né, que além disso também, além da forma de comunicação, a forma da fonte, o que se diz nessas outras fontes, também mudou a velocidade da informação, mudou o volume da informação e mudou o tratamento das fontes. Vejamos, por exemplo, sobre a velocidade. Nota-se que agora as coisas são mais instantâneas, né? Nota-se o poder instantâneo, imediato, rápido da vinculação das redes sociais frente à velocidade da imprensa tradicional, que sempre exigiu maior mediação, maior ponderação, maior reflexão. Tem-se agora o imediato, o intuitivo, o rápido, contra aquilo que antes era mais mediado, era mais ponderado, era mais refletido. Uma notícia, muitas vezes, ela impacta antes do seu devido processamento. Os exemplos aí abundam, né? Tem muita coisa. Então, um exemplo clássico, né, é o Piggate, uma notícia falsa de 2015, em que o David Cameron, o primeiro-ministro inglês, teria certa vez se masturbado com a cabeça de porco. Então, na época, começou a correr essa notícia, e até, enfim, houve até um episódio do Black Mirror fazendo alusão a isso. Então, o impacto da notícia, causando a desmoralização de Cameron, chegou antes da verificação dos fatos. Olhem o mecanismo. Então, os efeitos da notícia, a comoção, a reprovação pública, o julgamento, etc., chegaram antes da própria verdade. Percebe? É questão de velocidade. O mesmo ocorre, por exemplo, um outro caso clássico, é a falsa denúncia de que o George Soros, na eleição lá do Trump, o George Soros estaria pagando ativistas para protestar contra o Trump em 2016. Então, aquela fila de ônibus de gente paga para protestar a favor de um político. Então, pegaram uma foto pinçada, e essa foto se multiplicou e ela ocasionou efeitos de opinião e de julgamento político antes da devida verificação, porque era mentira. Então, além disso, sobre o volume da informação também, o volume dessas novas mídias comparado ao volume da mídia tradicional. Veja como que as novas mídias têm um volume muito maior. Então, nota-se o tamanho e a importância das fontes de informação alternativas, que muitas vezes são fake. Então, a importância dessas outras mídias sobre as mídias tradicionais. Então, por exemplo, no artigo do Tandok, que eu citei, esse artigo mostra estudos mencionando que ao menos 44% dos norte-americanos se informavam via Facebook. Então, a Patrícia Campos Mello, nesse livro recém-saído, A Máquina do Ódio, ela afirma que em 2017, ao menos 60% da população do Brasil já se informava via WhatsApp. Conforme também o livro do Eugênio Bussi, que eu falei, as fake news, até citando ele, elas agem num volume, numa escala e numa velocidade sem precedentes na história. Veja que a imprensa ela não informa sozinha mais, e o volume da informação é muito maior do que o volume da informação da imprensa. Um pouco esse sentido. E também, além desses fatores mencionados, também o próprio tratamento das fontes mudou. A relação entre o leitor e a fonte. Então, sobre a expressão do Tandok, e também da Patrícia Campos de Mello e de outros autores, as fontes, o lugar da onde vem a notícia,
né? Essas fontes da notícia ficaram, com as redes sociais, elas se diluíram, elas ficaram mais turvas. Tá? O acesso direto a sites e fontes primárias de notícia, né? Esse acesso direto passou nas redes sociais a ser mediado por segunda ou terceira mão. Muitas vezes, todos têm essa experiência diariamente, né? Muitas vezes se acessa uma notícia que não se sabe de onde vem, mas que seria confiável pelo número de likes ou de compartilhamentos que ela teve. Ou ainda porque a pessoa que enviou a notícia seria de confiança. Não porque a notícia é de confiança, porque ela foi checada, mas porque ela teve likes ou porque quem mandou é de confiança. Né? Isso, como se vê, aumenta imensamente a probabilidade de que notícias que, enfim, não foram verificadas, né? Notícias mentirosas, né? Aumenta a probabilidade de que elas se propaguem. Né? Então, casos exemplares disso são, enfim, há vários youtubers, né? O caso do influencer, né? Que são pessoas confiáveis e não necessariamente falando a verdade, né? Então, o influencer no Instagram, por exemplo, e até o caso clássico do tiozão do WhatsApp, né? Então, até, inclusive, um exemplo notório de notícia propagada sem verificação de fonte é, por exemplo, em 2012, quando o Diário Popular da China, que é o jornal do Partido Comunista, ele acabou noticiando que o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, ele seria o homem mais sexy do mundo. Ele pegou lá uma notícia que circulava a partir de um site de paródia, o The Onion, e divulgou, colocou na capa do jornal. Então, essa questão de vinculação de fonte, né, em segunda mão, terceira mão, que acaba, né, proliferando fake news, inclusive em agências governamentais. Todos esses fatores aqui que eu estou elencando, eles oferecem, né, eles permitem, assim, né, oferece uma síntese sobre os deslocamentos de mídia do jornalismo tradicional, né? Esse curso que vai do jornalismo tradicional de digitalização à internet e às mídias sociais. Vejam, vamos ver os elementos aqui que se deslocaram. Por exemplo, né, a mídia e o suporte. Vimos que se deslocam dos jornais para outros veículos. Hoje, por exemplo, o grande veículo de informação é o vídeo, né, o videocast. Desloca-se também o papel do locutor, aquele que fala a informação, aquele que relata a verdade factual, ou fato, né, ou mesmo a mentira. Então, não mais apenas o jornalismo, mas também até o cidadão comum. Vimos também que se desloca a forma da notícia. Então, os blogs, o Twitter, o Facebook e etc., também divulgam coisas que as pessoas são levadas a julgar e acreditar e a se conduzir na esfera pública. Então, a velocidade de compartilhamento também, direta, não mediada pela imprensa, o volume da informação também, o volume alternativo, às vezes mais presente, com mais fontes, ou fazendo valer a própria presença, né, dessas outras fontes alternativas. Às vezes tem gente que se informa mais por fontes alternativas do que por fontes tradicionais, digamos assim. E também o tratamento das fontes. Não se tem mais o jornal ou a autoridade divulgada pelo jornal, mas o número de likes, o número de compartilhamentos, de comentários ou de pessoas de confiança. Então, o Eugênio Bussi, ele, aqui no livro que eu já mencionei para vocês, Pós-Verdade e Fake News, ele dá uma boa síntese dessas transformações. Bastante parecida com aquela passagem do Jaron Lanier, e também desses elementos que eu acabei de elencar. Olhem a síntese aqui, olhem a citação. Então, a função pública de mediar o debate social, de investigar e relatar os acontecimentos de interesse social com fidedignidade, de fazer circular as ideias e opiniões divergentes, essa função que sempre foi o papel da imprensa, essa função pública, essa função de relatar a verdade factual, corresponde hoje apenas a uma franja marginal das redes sociais. Os protocolos classicamente observados pela imprensa de qualidade, hoje, acabaram perdendo lugar. Então, como se vê, é nesse novo lugar, esse novo
o lugar da internet, o lugar das redes sociais, da multiplicação e do volume das mídias, né? Do imediatismo, etc. É nesse lugar que as fake news, então, encontram as condições de sua existência. E isso tudo, né, que eu estou trazendo significa dizer o seguinte, né? Mentir não é nada novo, como todo mundo sabe, em política, em imprensa e etc. Mentir não é nada novo, mas uma plataforma que torne possível a generalização e a multiplicação das mentiras, isso é uma certa novidade, se for comparar com algumas décadas atrás. E o que é essencial, essa plataforma de eventual propagação de mentiras, essa plataforma que não é exatamente jornalismo, né, essa plataforma das mídias sociais, né, ela foi curiosamente pareada, colocada lado a lado e nivelada com o jornalismo. Né, e nós vimos acima, né, que o jornalismo ele é classicamente definido como algo que reporta a verdade, que é objetivo e acurado. Então, multiplicando-se as fontes, a velocidade, o volume, né, criamos uma série de coisas que se parearam, que estão lado a lado, que têm funções correlatas às funções clássicas do jornalismo. Né? Então, por definição, então, as fake news seriam né, colocadas assim, dessa forma, as notícias falsas, elas seriam um oxímoro, um termo autocontraditório, pois, classicamente, notícias não servem para ser falsas. E falsidades nunca foram generalizadas a ponto de serem tomadas como notícias. Conforme, de novo, eu trago o trocadilho ali do Eugênio Bussi, que nós vimos acima, news não são fake. Né? E fake news não são news. Notícias não são falsas, por definição. E notícias falsas, então, não são notícias, por definição. Então, disso a gente chega ao ponto, né? O que, então, caracteriza, né, o que caracterizaria as fake news, né? E agora eu trago aqui, então, uma citação do Tandok, que é uma citação extensa, mas ela traz uma definição minimamente honesta do que envolve as fake news. Então, vamos ler e analisar brevemente essa citação. Olha só. O que essas definições todas mostram de comum é como as fake news se apropriam de certos aspectos e sentimentos ligados às notícias reais. As fake news se apropriam, né, desde como websites se parecem, até como artigos são escritos ou fotos incluem atribuições. As fake news se escondem sob um verniz de legitimidade, assumindo certa forma de credibilidade ao parecerem com notícias reais. E além disso, né, para além da aparência de uma simples notícia, né, e contando inclusive com o uso de robôs, né, as fake news simulam a presença constante de notícias, construindo uma rede de sites falsos. É o que a gente viu com a questão do volume. Há aí um claro reconhecimento do lugar e da importância das notícias verdadeiras, das verdades factuais numa sociedade. Mas, no caso das fake news, elas se apropriam indevidamente da credibilidade das notícias. As fake news elas são capazes de, com isso, de debilitar a legitimidade do jornalismo, especialmente no ambiente de mídia social, né, quando a fonte real de informação é frequentemente removida ou mantida à distância. Quando a gente não enxerga a fonte do dado, fica difícil verificá-la. Né, e aí a gente está bem no terreno, né, na selva das mídias sociais. Né? Então a gente consegue perceber vários elementos aqui com essa citação do Tandok. Então, por exemplo, apoio em aspectos e sentimentos ligados a questões reais. Né? O verniz de legitimidade apoiado em outras linguagens. Uso de robôs e de outros recursos ou mídias. Né? A presença constante também de notícias. Aquela questão que chamamos a atenção do volume. Então, imagine então uma rede orgânica e paralela das notícias reais acaba configurando quase como uma espécie de outra realidade, não é? É o que se chama hoje no jargão popular de bolha, criação de inúmeras bolhas de comunicação em que as pessoas já não se reconhecem umas às outras.
né? E outra função também, né, que acaba ocorrendo nas fake news é né, elas debilitam a legitimidade do jornalismo e da democracia, por extensão. Se você debilita a verdade factual, você debilita a democracia, que se constitui por, né, a possibilidade de julgar livremente e examinar o julgamento dos outros, não é? E também, então, né, da mesma forma, as fontes reais elas são removidas ou mantidas à distância. É difícil de enxergar claramente as coisas que são divulgadas. Vemos assim, com tudo isso, né, talvez tenhamos aqui ao menos uma definição básica do que são fake news. Então, vê-se, né, desse modo que as fake news envolvem, então, um fenômeno, enfim, um pouco maior do que brincadeiras do WhatsApp e também mais difuso do que simples teorias de conspiração. Não é nenhum nem outro, não é manipulação, por assim dizer, e não é só brincadeira, né? Tem alguma coisa no meio dessas duas coisas, né? Tem algo aí no meio disso que é o problema das fake news e de tudo que elas acarretam. Então, o mundo que envolve as fake news não parece desligado das novas mídias e da emergência de novos tipos de sociedade, de novas relações com o mundo, de outro tipo de esfera pública, de relação consigo, com os outros e com o mundo, favorecendo inclusive os novos populismos presenciados em várias partes do mundo, não é? Nesse sentido, sobrevêm as duas outras questões que a gente colocou antes. Se a gente tem mais ou menos essa ideia das fake news como essa apropriação, digamos assim, da voz pública e da verdade factual para além do jornalismo, né? Então, como que as fake news afetam a esfera pública? E que tipo de economia, de fatores e etc. sustentam essa crença das pessoas nas fake news, né? Esses serão os temas que vamos, então, eu e o professor Matheus Hidalgo, vamos trabalhar nos vídeos seguintes. Obrigado.